Aleluia! Que a graça de Deus esteja presente na sua vida, que o seu corpo, que a sua alma e que o seu espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e amado Senhor Jesus Cristo, aquele que reinou, reina e reinará pelos séculos dos séculos. Precisamos ter revelação sobre a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Precisamos compreender que nós fazemos parte da igreja. E a igreja não é um prédio, não é um edifício. A igreja é o corpo de Cristo. Na Bíblia, igreja nunca se refere a um prédio ou templo. O termo vem do grego eclesia, que significa assembleia ou chamados para fora. A igreja é a comunidade de pessoas salvas por Jesus Cristo, unidas para adorar a Deus e servir ao próximo. A igreja, portanto, não é um templo físico. Quando nós falamos igreja presbiteriana, igreja batista, metodista, igreja Assembleia de Deus ou qualquer outro nome, nós estamos denominando a igreja e chamando ela de prédio, quando na realidade a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1:24 diz isso bem claro. O nosso irmão, o nosso servo, o nosso apóstolo Paulo diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo para a minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo sofria também o que restava dos sofrimentos de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja, portanto, não é quatro paredes, não é um templo. A igreja é o corpo de Cristo. As quatro paredes, a Bíblia se refere à casa de oração, e a igreja é o corpo de Cristo. Precisamos compreender essa realidade para que nós não possamos confundir a igreja com um prédio. Precisamos internalizar essas informações. Que Deus, que Jesus Cristo nos esclareça em nome de Jesus. Apocalipse 22:15 diz o seguinte: fora do reino de Deus ficam todo aquele que ama e pratica a mentira. Portanto, se nós falarmos que a igreja é um prédio, nós estamos na sua acepção mais pura, mais profunda, dizendo que isso é uma inverdade. A inverdade nada mais é que uma mentira. Portanto, nós não podemos estar na prática da mentira. Nós não podemos dizer que a igreja é quatro paredes. Nós não podemos denominar. E todos aqueles que deram nome à igreja fizeram de forma imprópria, imprudente e até mentirosa. É uma mentira nós falarmos igreja presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, congregação cristã, igreja. A igreja é o corpo de Cristo e a igreja recebe na sua acepção pura o nome da cidade. A igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. A igreja em Corinto. Portanto, a igreja recebe o nome na cidade, porque a igreja não pode se dividir. E a igreja não é somente um grupo que está na cidade, mas todos aqueles que receberam o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Apocalipse 18:4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos.
Retira dela, povo meu. É o sistema babilônico. Nós devemos fugir do sistema babilônico. Eu quero que você possa ler. Eu encorajo você. Eu recomendo você a ler o capítulo 18 de Apocalipse. Leia este capítulo, dando ênfase ao versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Gênesis 4:11 diz lá, quando é instaurado, instituído, quando é fundado a Babilônia, o sistema babilônico, diz o seguinte: disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Babel, foge dela, povo meu. Tornar célebre o nome do homem significa enaltecer, engrandecer o nome do homem, quando na realidade a palavra de Deus afirma que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória. Portanto, esse sistema babilônico, de acordo com Apocalipse 18:4, ele vai cair. Sai fora, povo meu, saia da exaltação, da alta exaltação do homem, que institui nome na igreja, que coloca, fundou a igreja, quando na realidade a igreja não foi fundada, ela foi gerada por Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João diz que do lado de Jesus, quando ele estava na cruz, foi espetado no seu lado direito uma lança e saiu sangue e água, sangue para a remissão do pecado e água para dar vida. Nós precisamos do sangue do Cordeiro, nós precisamos da água que sai do corpo de Cristo, da cabeça, para nos dar vida, vida e abundância. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo e nós devemos tornar célebre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não o nome de homens. Por exemplo, os presbiterianos, foi Calvino que fundou a igreja presbiteriana, o nome dele foi célebre e muitos divinizam, muitos enaltecem Calvino e Calvino ficou na história, quando na realidade quem deve estar na história é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Que nós não possamos conceder honras indevidas a homens, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7,6 diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não deem aos cães. Quem são os cães? Nós precisamos compreender. A palavra de Deus, ela tem o poder de explicar ela mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Não deis aos cães. Isaías 56, do 10 ao 2 diz o seguinte: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Versículo 11: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Portanto, os cães gulosos, os cães, não deis aos cães o que é santo. Não dê o dízimo. O dízimo,
a oferta que você tem é para você ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, aquele que precisa de alimento, que precisa do mantimento, que precisa de agasalho, que precisa de um teto. Ajude essas pessoas. Isso está no coração de Deus, ajudar os necessitados. Provérbios 13:7 diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. E Mateus 6:19-21 diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uns se dizem tão ricos, sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, é produzirmos frutos de justiça, é nós acumularmos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a ferrugem não consome, onde a traça não corrói. Que nós possamos produzir frutos de justiça, que nós possamos ajudar o pobre, o necessitado, a viúva, que nós possamos estender a mão àqueles que necessitam, que nós sejamos íntegros, que nós possamos compreender a palavra de Deus e não possamos favorecer os cães gulosos. Tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Cada um tem a sua igreja, a sua placa, a sua ganância. Todos sem exceção. Não devemos receber título de pastores, de padres, de mestres, porque há somente um pastor, um padre e um mestre. O nosso Pai é o nosso Deus. O nosso pastor é o nosso Senhor Jesus, o nosso guia, aquele que nos conduz à vida eterna. Que nós possamos entender a palavra de Deus, que nós possamos praticar e vivê-la com intensidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reinou, reina e reinará pelos séculos dos séculos. Amém.